Olá pessoal, vamos falar aqui nesse vídeo sobre questões de homossexuais, esse tipo de coisa, né, que as pessoas gostam de falar. Então, eu quero começar esse vídeo dizendo que não existe homofobia. É exatamente, essa é uma palavra que não existe, pois parece que não há nenhum caso no Brasil de homofobia. Se alguém aqui conhece algum caso de homofobia, escreve aqui embaixo nos comentários. Porque o que é homofobia? Homofobia é uma pessoa que tem medo de gay. E ninguém tem medo de gay. Não há nenhum caso, parece que de alguém que tenha ido a um psiquiatra e chegado lá e falar, ó, eu não saio mais na rua de medo de encontrar o gay. Quando eu encontro o gay, eu fico apavorado, saio correndo. Onde vocês viram isso? Não existe. Então, homofobia é uma palavra para designar algo que não existe. Portanto, não há homofobia. Essa palavra não existe. Essa deve ser a primeira coisa que alguém deve falar quando esse assunto vier à tona. Outra coisa, as pessoas de bem, as pessoas normais, todo mundo, não tá nem aí pro que você faz no seu quarto. A gente quer que você se arrombe mesmo. A gente quer que você perca as pregas do seu órgão excretor. Ninguém está preocupado com isso. Ok? Agora nós temos direito de nos expressarmos. Se você é adulto, você faz o que você quiser. Agora, obviamente, tem algumas coisas para a gente dizer, né? Você não pode obrigar uma pessoa que seja um confeiteiro a fazer um bolo para um casal LGBT, né? Você não pode obrigar um pastor, um padre, fazer uma cerimônia para essas duas pessoas. Não existe casamento, obviamente, entre homem e mulher, pois casal, uma própria língua expressa, é um homem e uma mulher, ok? Isso é uma coisa genética, cromossômica. Se alguém pegar um pedaço do seu corpo daqui a 1000 anos, tá? 1000 anos após você morrer, a pessoa vai saber se você era um homem ou se você era uma mulher. Então não existe isso. Inclusive a fraude, essas pessoas que ficam aí se fantasiando do sexo oposto, né? Mudam a identidade, vão para balada, por exemplo, e ficam com outra pessoa. Na minha opinião, isso deveria ocasionar legítima defesa. Você teria todo o direito de quebrar essa pessoa na porrada para se defender, ou então você teria todo o direito de processar essa pessoa, porque uma pessoa não pode fraudar a outra, tá? Por mais que uma pessoa tenha o direito de se fantasiar de mulher, isso não pode alcançar o nível da fraude, de modo que pessoas inocentes sejam prejudicadas. O sujeito beija outra pessoa pensando que é mulher, porque a tecnologia vai aumentar cada vez mais. Daqui a um tempo vai ser mais... Hoje já está assim, imagina daqui a um tempo. Como é que você vai saber se aquilo é um homem de verdade ou é uma mulher? Se o sujeito está fantasiado do sexo oposto, você presume que aquele ali é um homem ou uma mulher. E isso vale inclusive para o uso de banheiros. Tá? Você entra lá no banheiro, está a sua mulher dentro de um banheiro, com um homem lá que está fantasiado de mulher. Ou seja, isso é fraude. E fraude é crime, ok? A ser combatido muitas vezes até na porrada. Entendeu? Então, se uma pessoa quer se fantasiar de mulher, ela tem que expressar e tem que provar, tem que deixar consignado que ela está fantasiada do sexo oposto, ok? Pessoas não podem dizer que tem 80 anos quando elas têm 20, tá? Se isso configurar fraude em alguma situação específica, ok? Para você viciar a vontade de um cliente, por exemplo, ou de alguma pessoa que está numa situação contratual junto com você. Mas, por exemplo, os homossexuais eles podem também fazer contratos entre si. Contratos aí de estarem juntos em uma casa e um receber bem do outro, fiquem à vontade para fazerem os seus contratos. O Estado não tem nada a ver com isso. Inclusive o Estado não tem nada a ver nem com casamento, tá? A gente que é cristão, a gente vê como eram os casamentos na época. Casamento é uma coisa que ocorre entre duas pessoas. O Estado não tem nada a ver com isso, nem a igreja tem nada a ver com isso. O que tem a ver com isso é o coração, o sentimento entre duas pessoas e a fé que essas pessoas têm, tá? Se essas pessoas têm fé, se essas pessoas são cristãos, por exemplo, tá? Que Deus abençoe aquela união. Então é uma coisa entre Deus e o casal. O Estado não tem nada a ver com isso, ok? O que mais que a gente pode falar? Eles não confiam nas tradições e no potencial que eles têm, né? Porque eles sabem que eles não conseguem convencer ninguém. Então eles têm que sempre deturpar uma coisa que já existe na sociedade hétera, né? Para poder deturpar e trazer isso para o meio homossexual. Porque eles não conseguem criar, por exemplo, um personagem que seja
homossexual que faça sucesso. Não, eles têm que pegar os personagens que são tradicionalmente heterossexuais, deturpar isso aí e trazer isso para o meio deles. Ou seja, eles vivem de destruir. Eles que eu estou falando é a militância LGBT. Essa corja, tá? Que muitas vezes são pessoas que voluntariamente elas vão para a prostituição, tá? São pessoas que, quando são mortas, muitas vezes, é briga entre eles mesmo, tá? De ciúme, coisa parecida. Eles se expõem a riscos e depois vêm dizer que a sociedade é violenta. Violenta coisa nenhuma. Vocês é que são violentos. E outra coisa, se for criar lei para uma pessoa, que se teve um caso isolado de alguém, isso é praticamente impossível, tá? Isso praticamente não existe. Mas se existir um caso de alguém que atacou fisicamente outra pessoa por ser homossexual, essa pessoa que atacou responde como se tivesse atacado um heterossexual, não tem nada a ver. Se você for criar um artigo no Código Penal para cada motivação que uma pessoa possa vir a atacar fisicamente a outra, o Código Penal vai ter 1 milhão de artigos. Isso não acaba. Isso é ridículo. Isso é como, por exemplo, o feminicídio, né? As pessoas não tratam as outras como seres humanos, querem começar a categorizar. É a velha tática, né? É a velha conversa. E outra coisa também, já que a gente começou a falar, vamos falar também sobre a AIDS, né? Que surgiu entre homossexuais, que é uma classe promíscua. Sim, os homossexuais são mais promíscuos, ok? Fala aí de improviso um famoso heterossexual ou dois, nacional ou estrangeiro, que tenha morrido de AIDS, tá? Que seja heterossexual. Praticamente não sabe nenhum. Agora fala algum gay que tenha morrido de AIDS, que seja famoso. Você fala vários. E os homossexuais não são tão numerosos. Então, estatisticamente, os homossexuais são mais promíscuos. Eles se expõem a esse tipo de coisa, ok? Portanto, doar sangue, no caso dos homossexuais, é uma coisa que tem que ser verificada com mais cuidado do que heterossexuais, se eles não gostam que falem, tá? Outra coisa, homossexual, ele pode ser muitas coisas interessantes, pode ser observado em outras áreas da vida dele, mas não na parte sexual. Isso não é uma coisa normal. Isso é a biologia que diz. Vocês não gostam tanto da ciência? Pois é, isso é ciência. E o homossexualismo, tá? O homossexualismo não deve ser incentivado, principalmente por causa de crianças. Entendeu? Se você começar a treinar uma criança desde criança a ser homossexual, ela pode se tornar homossexual, sim. Ok? E vice-versa. Então, ele não deve ser incentivado. Agora, boicotes a héteros, a homos, de forma privada, obviamente pode ser feito à vontade. Ok? Por esse vídeo é isso.